Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a ação de impugnação de mandato eletivo, a conhecida AIME. Respire fundo e pense comigo. O que acontece quando alguém já foi eleito, já recebeu o diploma, mas surgem provas de que houve abuso do poder econômico, corrupção ou fraude durante a campanha? O ordenamento jurídico não poderia simplesmente ignorar isso. É exatamente nesse cenário que entra a AIME. A previsão está na Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 10, e a regulamentação vem da legislação eleitoral em vigor. A finalidade é muito clara: proteger a legitimidade das eleições. Imagine uma situação simples. Um candidato utiliza recursos financeiros muito acima do razoável, compra apoio político de forma ilícita ou distribui vantagens indevidas para conquistar votos. Se isso comprometer a igualdade entre os concorrentes, o mandato pode ser questionado. Mas atenção a um detalhe muito cobrado em prova. O prazo é de 15 dias contados da diplomação. Não é da eleição, é da diplomação. Guarde isso. Outro ponto importante: não basta alegar, é necessária prova consistente. A Justiça Eleitoral exige demonstração da gravidade da conduta. Não se trata de qualquer irregularidade pequena. É preciso que o fato tenha potencial para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito. Percebe como o foco é proteger a vontade do eleitor? A AIME não é instrumento político, é instrumento constitucional de defesa da soberania popular. E já adianto, esse controle não acontece só depois da diplomação. Existem mecanismos que atuam ainda durante o processo eleitoral. É o que vamos aprofundar no próximo bloco. Bloco 2. Seguindo nossa conversa, agora vamos tratar da representação por propaganda irregular e da ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AIJE. Comecemos com algo bem prático. A propaganda eleitoral tem regras claras na lei das eleições. Existe período permitido, existem meios autorizados e existem condutas proibidas. Imagine que um candidato coloque outdoors pela cidade inteira durante a campanha. Isso é permitido? Não. A legislação proíbe esse tipo de propaganda. Nesse caso, qualquer legitimado pode apresentar representação à Justiça Eleitoral para que a irregularidade seja cessada e seja aplicada a multa. Perceba que aqui o objetivo é imediato: retirar a propaganda irregular do ar o mais rápido possível. Em eleição, tempo é tudo. Uma mensagem irregular circulando por muitos dias pode influenciar milhares de eleitores. Agora vamos ampliar o olhar. E se o problema não for apenas uma propaganda específica, mas um abuso mais grave? É aí que entra a AIJE, prevista na Lei Complementar nº 64 de 1990. A AIJE serve para apurar abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social. Pense em um exemplo do cotidiano. Um gestor público utiliza a estrutura da administração para favorecer sua candidatura, promovendo inaugurações com caráter claramente eleitoral. Ou uma emissora de rádio faz cobertura completamente desequilibrada, favorecendo apenas um candidato. Isso pode configurar abuso. A AIJE permite investigação mais profunda, produção de provas e pode resultar em cassação de registro, cassação de diploma e até inelegibilidade. Percebe a diferença? A representação cuida de infrações pontuais à propaganda. A AIJE lida com abusos estruturais que comprometem a igualdade da disputa. E se houver decisão judicial nesses casos, como ela pode ser revista? É o que veremos agora ao tratar dos recursos eleitorais. Bloco 3. Chegamos ao nosso último bloco. Agora vamos falar sobre os recursos eleitorais e fechar o raciocínio. No processo eleitoral, as decisões não são definitivas de imediato. O Código Eleitoral e a legislação vigente prevêem recursos para que a parte prejudicada possa buscar a revisão da decisão. Imagine que uma sentença julgue procedente uma AIJE e determine a cassação do diploma de um candidato. Ele poderá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Dependendo do caso, ainda poderá haver recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E aqui vai um ponto clássico de prova. Os prazos costumam ser curtos, em regra 3 dias. A lógica é simples: o processo eleitoral precisa ser célere, o mandato tem prazo certo, a sociedade precisa de estabilidade institucional. Mas, ao mesmo tempo, é preciso garantir contraditório e ampla defesa. Por isso, o sistema recursal existe. Percebe como tudo se conecta. A AIME atua depois da diplomação. A AIJE pode ser proposta ainda durante o processo eleitoral. A representação cuida de infrações pontuais à propaganda. A AIJE lida com abusos estruturais que comprometem a igualdade da disputa. E se houver decisão judicial nesses casos, como ela pode ser revista? É o que veremos agora, ao tratar dos recursos eleitorais.
Bloco 3. Chegamos ao nosso último bloco. Agora vamos falar sobre os recursos eleitorais e fechar o raciocínio. No processo eleitoral, as decisões não são definitivas de imediato. O Código Eleitoral e a legislação vigente prevêem recursos para que a parte prejudicada possa buscar a revisão da decisão. Imagine-se uma sentença julgue procedente mais e determine a cassação de prova de um candidato. Ele poderá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Dependendo do caso, ainda poderá haver recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. E aqui vai um ponto clássico de prova. Os prazos costumam ser curtos, em regra 3 dias. A lógica é simples. O processo eleitoral precisa ser célere. O mandato tem prazo certo. A sociedade precisa de estabilidade institucional. Mas ao mesmo tempo, é preciso garantir contraditório e ampla defesa. Por isso o sistema recursal existe. Perceba como tudo se conecta. A AM atua depois da diplomação. A AIG pode ser proposta ainda durante o processo eleitoral. A representação cuida de infrações pontuais à propaganda. E os recursos permitem que as decisões sejam revistas e entrar contra a justiça eleitoral. No dia a dia, isso significa que a eleição não termina na urna. Existe todo um sistema jurídico trabalhando para assegurar que a vontade popular seja respeitada de forma legítima. Reflita sobre isso. A justiça eleitoral não protege candidatos. Ela protege o processo democrático. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.